Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 13 de janeiro de 2025. São 11 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, nesta segunda-feira, o Instituto de Pesquisas Paraná divulgou uma sondagem que desmente o Instituto Quest, que publicou uma pesquisa em dezembro, dizendo que o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, venceriam qualquer adversário no segundo turno da eleição presidencial de 2026. Então, o Instituto Paraná, ele continua na toada, porque antes da pesquisa Quest em dezembro, o Instituto Paraná publicou uma sondagem com números iguais, dizendo que o Bolsonaro venceria o Lula. E aí sai essa pesquisa Quest, que foi realmente revolucionária, mostrou dados totalmente diferentes, não só da pesquisa Paraná, como de algumas outras pesquisas aí, como o Datafolha, que chegou no passado recente, não agora, né, a dar pesquisas com esse teor. Eu procurei falar com o Felipe Nunes, do Instituto Paraná, mas o Felipe Nunes prefere não se pronunciar. Felipe Nunes é meu amigo, mas ele disse que não tem nada a dizer sobre o assunto, e aí eu acho que prevalece o que a gente sabe sobre esses dois institutos. Eu posso falar sobre o Felipe Nunes. É um profissional de altíssimo gabarito. Ele tem, inclusive, irritado um pouco alguns setores da esquerda, vezes que publica pesquisas que dão números aí que não são bons para o governo. O Instituto Quest, inclusive, fechou acordo com a Globo, com o Jornal Nacional, para fornecer as pesquisas para o Jornal Nacional. Ou seja, enquanto isso, o Paraná tem um histórico bastante esquisito que você vai ver a seguir. Chegou ao fim mais uma disputa eleitoral e a Genial tem a satisfação de dizer que a última pesquisa Genial Quest, divulgada horas antes do início da votação, acertou o resultado do segundo turno da eleição para presidente do Brasil. Os números do TSE totalizaram 50,9% de votos para Lula e 49,1% para Bolsonaro. A pesquisa Genial Quest captou 51,4% de intenções de voto para Lula contra 48,6% para Bolsonaro, pelo modelo Likely Voter, que considera eleitores com maior propensão a votar e que foi aplicado pela primeira vez no Brasil. O resultado representa uma diferença de 0,5 ponto percentual do oficial dentro das margens esperadas. A pesquisa Genial Quest se dedicou a capturar o humor e intenções do eleitor muito antes de qualquer outra coisa. Os trabalhos por aqui começaram no primeiro semestre de 2021. Fomos capazes de criar um longo histórico de dados e trazer para você a evolução do comportamento do brasileiro, além de informações de qualidade com levantamentos que traduziram em números os principais acontecimentos da corrida eleitoral. Em 18 meses de pesquisas feitas pessoalmente com o eleitor brasileiro, foram 35 relatórios divulgados e 21 lives de análise dos resultados, comandadas por Denise Barbosa, jornalista da Genial, ao lado de Felipe Nunes, CEO da Quest, responsável pela pesquisa, Jairo Nicolau, cientista político da FGV, e José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial. A você agradecemos por ter trilhado conosco esta história de excelência, confiança e inovação. Até uma próxima. Bom, como se pode ver, o Instituto Quest não é qualquer instituto. Tem um histórico de muitos acertos, acertou inclusive a eleição presidencial de 2022, que muitos institutos erraram, e agora o Instituto Quest também está fazendo pesquisas para a TV Globo. Muito bem, o Instituto Paraná mostra esses dados que ele mostrou na pesquisa de hoje desde o ano passado. Aqui você tem uma matéria de 20 de dezembro de 2024, quando o Instituto Paraná
disse que se as eleições presidenciais fossem hoje, Bolsonaro derrotaria Lula por 43,7 a 41,9. Bom, no dia 12 do mesmo mês, pouco antes da pesquisa Paraná, o Instituto Quest deu esses números. Lula e Haddad vencem Bolsonaro, Tarcísio, Marçal e Caiado em eventual segundo turno em 2026. O Instituto deu que o Lula tinha 51% das intenções de voto contra 35% do Bolsonaro. Lula teria 52% contra 26% do Bolsonaro. Na disputa contra Pablo Marçal, Lula teria 52% e o empresário 27%. Contra Ronaldo Caiado, Lula teria 54% contra 20% do governador de Goiás. Aí você tem os cenários, Lula versus Bolsonaro, 51 a 35 no segundo turno de 2026. Contra Tarcísio, a margem seria bem maior. Contra Pablo Marçal, seria até um pouco menor, mas muito larga a vantagem. E a maior vantagem seria contra Ronaldo Caiado. E aí, com Haddad, a mesma coisa. Fernando Haddad derrotaria Bolsonaro por 42 a 35, Tarcísio por 44 a 25 e Haddad por 42 a 28, além de Caiado por 45 a 19, isso o Haddad. Agora, mais especificamente nesta segunda-feira, dia 13, a pesquisa Paraná mostra que Lula e Bolsonaro empatam em disputa para 2026. O levantamento divulgado pelo Instituto Paraná nesta segunda-feira aponta empate técnico entre Lula e Bolsonaro em uma eventual disputa presidencial. No cenário estimulado, Lula tem 34% das intenções de voto e Bolsonaro 33,9%. Seria uma situação de empate. Mas o fato é que o Instituto Paraná ele tem um histórico bastante esquisito. Veja só, este aqui é Murilo Hidalgo. Esse Murilo Hidalgo é o presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Aqui é uma foto de um café da manhã que ele participou com o Bolsonaro quando ele era presidente. O Bolsonaro, em 8 de agosto de 2020, teve um café da manhã com Murilo Hidalgo, do diretor do Paraná Pesquisas, no Palácio da Alvorada. E aí, você veja só, aqui ele dizia que não pretendia participar do primeiro turno das eleições municipais daquele ano. E aí, naquele mesmo, na verdade, em 2022, sai uma informação que realmente obrigou o Instituto Paraná a se comportar um pouco melhor nas eleições de 2022, mas ainda assim sob uma suspeita, porque nos outros períodos eleitorais anteriores a 2022 e antes do início formal da eleição, o Instituto Paraná dava o Bolsonaro até na frente do Lula, empatado com o Lula, e a gente sabe que não foi isso que aconteceu. O Bolsonaro que foi crescendo ao longo da campanha, em primeiro turno e em segundo turno, mas antes todos os outros institutos davam números diferentes. Muito bem, o Paraná Pesquisas recebeu 2,7 milhões de reais do partido de Bolsonaro na pré-campanha eleitoral de 2022. Veja só, o Instituto Paraná recebeu no período da pré-campanha eleitoral de 2022 2,7 milhões do partido do Bolsonaro. De acordo com o balanço financeiro junto ao TSE, a legenda usou dinheiro do fundo partidário para realizar os pagamentos. Foram 20 transferências bancárias entre janeiro e julho. As maiores parcelas foram de 787,5 mil em janeiro e de 525 mil em fevereiro, enquanto levantamentos de intenção de voto de outros institutos apontam vantagem de Lula
Na corrida presidencial, as sondagens Paraná têm indicado empate técnico entre o petista e seu principal adversário. Como se vê, os números e os fatos falam por si mesmo. Agora decida você em que pesquisa você quer acreditar. Mas eu tenho certeza que o Instituto Quest vai voltar a campo com mais informações. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.